Queridos, vamos abrir a palavra em Salmos capítulo 2, versículo 8, versículo 7 e 8. E durante a palavra você tem liberdade para adorar o Senhor. Queridos, Deus está apontando para o nosso futuro. Está muito nítido o tempo de Deus para a vida dessa igreja, para a vida do povo de Deus. É um tempo onde Deus está trazendo um grande avivamento. Querido, não é só um avivamento espiritual, não é só um mover espiritual, físico, de pessoas dentro de um templo buscando o Senhor, mas também é um mover em todos os níveis. Deus tem falado tanto nesses dias comigo, com o pastor. Um mover que vai afetar todos os níveis da sua vida. E você precisa abrir espaço, alargar a sua tenda, porque as coisas de Deus não cabem em um espaço apertado e pequeno. As coisas de Deus são sobrenaturais. Amém? As coisas de Deus são sobrenaturais. Quando Jesus mandou Pedro ir pescar uma moeda na boca do peixe, Pedro foi executar um trabalho que ele sabia fazer, que ele tinha habilidade em fazer, que era pescar. Mas a moeda na boca do peixe foi o sobrenatural de Deus. Querido, nesses dias, aquilo que você for fazer, executar, que você tem habilidade, o seu trabalho, na sua vida cotidiana, querido, vai ter a sua parte, mas vai ter o sobrenatural de Deus. Amém? É o seu trabalho conectado ao sobrenatural de Deus. Olha o que a palavra diz aí em Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Amém? Deus, Ele quer nos entregar coisas grandes. Mas o nosso coração, ele tem que estar conectado com a vontade perfeita de Deus. Amém? Nosso coração precisa estar alinhado com a vontade perfeita de Deus. E uma das formas de você despertar o seu futuro, né, que é o tema aqui do nosso culto de primícias, uma das formas de você despertar o seu futuro é pedir a Deus segundo o coração dele. Esses dias eu disse aqui, eu vou repetir, Deus tem falado muito comigo, eu tenho lido aquele livro Salomão, o homem mais rico do universo. E Deus tem falado muito comigo, que quando ele chegou para Salomão e ele disse: Salomão, pede-me o que você quiser. O que Salomão pediu? Sabedoria. Ou seja, ele poderia ter pedido qualquer coisa, riquezas, qualquer coisa. Mas ele pediu a Deus sabedoria. E o coração de Deus clamava por um homem sábio para governar Israel. Então, querido, o que Salomão pediu, conectou, amalgamou com a vontade perfeita de Deus. Querido, nesses dias, pede que o Senhor vai te dar as nações por herança. Mas você tem que pedir segundo a vontade de Deus, conectado à vontade de Deus. Quando Ana pediu um filho para Deus, ela buscava esse filho há tanto tempo. Mas o dia que ela chegou no altar e falou: Deus, eu quero um filho, eu vou dar ele no seu altar, ele vai ser sacerdote na sua casa. Deus olhou e o coração de Deus clamava por um sacerdote que tinha caráter. Deus viu Eli, um homem sem caráter, os filhos de Eli, um homem sem caráter. E Deus disse: essa mulher, ela está amalgamada com o que está no meu coração. Está conectado à vontade dessa mulher com a minha vontade. Assim na terra como é no céu. Amém? Por isso que a sua vontade e a sua oração e as coisas que você busca para o seu futuro, o despertar, o virar a chave do seu futuro, também
está ligado a você pedir a Deus, conectado com a vontade dEle. O que você tem buscado de Deus para esse tempo novo que está vindo, para esse ano novo que está vindo? Está ligado à vontade de Deus ou você está pedindo para você e somente para você? Agora, quando você começa a buscar o Senhor, e quando você começa a colocar no altar dele: Senhor, o que o Senhor me der será seu. Senhor, tudo que é meu é seu. Quando você começa a entregar para Deus a sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus negócios, querido, não tem como dar errado, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Esté chegou diante do rei Assuero, ela havia passado por um período de 3 dias de quebrantamento, de jejum. E ela vai na presença do rei. E quando o rei olha para aquela mulher quebrantada, aquela mulher que estava indo pedir para que o povo de Deus passasse por um livramento ali em Suzã, o rei apontou o cetro para aquela mulher e disse: pede-me até a metade do meu reino, que eu te darei. Querido, conecta a sua vontade com a vontade de Deus. Pede-me o que queres. Respostas rápidas. O destravar, o conectar com o futuro esperado, está ligado muito ao seu coração. Porque Deus, Ele não vê o exterior, Ele vê o nosso coração. E Ele sabe muito bem como que vai ser quando Ele nos entregar aquela bênção. Ela vai ser bênção ou vai ser maldição? E a gente vai ver na palavra de Deus que Deus sempre sinalizou um lugar de vitória para o povo de Deus. Deus sempre sinalizou uma boa terra. Uma terra que manava leite e mel. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra vocês irão possuir. Deus sempre sinalizou um lugar de abundância, um lugar de paz, um lugar de derramar em todos os níveis. Mas o povo de Deus se encontrava preso, cativo, escravo. E eu quero te dizer que existem 3 geografias na Bíblia. Você vai ler os primeiros livros, você vai perceber que existem 3 geografias bem distintas. E a gente até cantou aqui agora mesmo sobre o deserto. Uma é o Egito, lugar de escravidão, lugar de dor, lugar de serviço pesado, lugar de sofrimento. Essa é uma geografia que Deus sinaliza através da palavra. Mas o povo de Israel foi arrancado daquele lugar. Assim como nós fomos arrancados do império das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Assim como nós saímos de um lugar escuro, de um lugar de morte, de derrota, para um lugar de vida, de paz. Então, a palavra vai sinalizar o Egito como um lugar de escravidão. Mas quando Jesus veio e Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, Ele nos libertou desse lugar. Assim como Moisés, nós fomos livres da escravidão. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é muito livre. Por que você anda preso aí nesse lugar? Você é muito livre. Amém? Nós somos muito livres no Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Através do sangue dele. O preço da sua liberdade foi o sangue de Jesus. Então, você tem que se comportar. Você não tem que só que ouvir que você é livre. Quando você vem na igreja e quando você canta o hino do Fernandinho, eu sou livre lá da além do sangue. Você tem que ter um comportamento de fé. Um comportamento de alguém que é livre em áreas que o inimigo tem tentado te prender. E Faraó representa o próprio Satanás, que prende, que amarra. A segunda geografia, e muitos cristãos moram nesse lugar. A primeira geografia foi um lugar de libertação, que foi o Egito, quando Deus tirou o povo de lá com a mão forte, quando Jesus morreu na cruz e nos tirou também do império das trevas. Agora, a segunda geografia é o deserto.
Existem pessoas que moram no deserto, que passam a vida no deserto. Entra ano e sai ano, você olha e você percebe que a pessoa está vivendo a mesma vida, as mesmas circunstâncias. Querido, o diabo não vai mudar. Ele é o provocador de circunstância. Ele não vai mudar. Mas o seu Deus é poderoso e Ele já te deu a vitória sobre todas as circunstâncias. E olha, o deserto é um lugar de transição, não é um lugar de morada. É um lugar também onde Deus usa para nos preparar. Ele não quer que você fique no deserto. E talvez você hoje chegou aqui no deserto. Ele não quer que você habite nesse lugar. Mas Ele talvez está usando o deserto para te preparar para coisas grandes. O povo de Israel, quando saiu do Egito, o próprio Deus vai dizer que Ele não permitiu com que o povo chegasse rapidamente até a Canaã, porque eles precisavam ser preparados. Eles não estavam preparados para as guerras que viriam logo a partir dali. Eles teriam que enfrentar uma grande guerra e eles não estavam preparados. Querido, talvez hoje você está passando por um deserto, mas esse deserto não é porque Deus não te ama, mas esse deserto significa um lugar de preparação para um lugar mais alto que Deus reservou para você. Sabe como que você vai sair desse lugar mais rapidamente? Obedecendo, ouvindo atentamente a voz do Senhor teu Deus. Quando Deus falou para Josué, olha, atravessa esse povo, atravessa o Jordão. Moisés morreu. Deus fala para Josué, Josué, deixa eu te dar uma direção poderosa. Seja forte e corajoso. Mas olha, não cesse de meditar no livro, na minha palavra. Medita nela dia e noite. Medita nela. Seja forte e corajoso. Querido, você sabe por quê? Porque enquanto Josué meditava na palavra, levando aquela multidão para Canaã, a mente de Josué ia sendo lavada, transformada. Amém? E a mente de Josué ia sendo regenerada. Sabe por quê? Porque não era fácil para ele lidar com aquele povo. Ele era o aprendiz de Moisés. E Deus disse para ele, faça isso porque eu vou confirmar que eu sou com você. Querido, você precisa ter a sua mente. Uma das formas também de você entrar, além de você conectar a sua oração com a vontade de Deus. Uma das formas para você chegar nessa terceira geografia que é a Canaã. É a terra prometida. É a terra que mana leite e mel. Sabe o que é? Guarda a sua mente. Guarda a sua mente. Seja transformado pela renovação da sua mente. Porque todo dia a miséria, a doença, os conflitos, as dificuldades vão vir para falar para você que você não vai conseguir entrar na Canaã. Todos os dias vão vir situações e circunstâncias para te esbofetear. O inimigo vai vir para te resistir. E você vai pensar, por que as coisas estão assim para mim? Por que para mim tudo é tão difícil? O inimigo está te resistindo. E você tem que permanecer. E para isso você precisa ter a sua mente renovada todo dia. Sua mente precisa ser renovada todo dia. O que você pensa vai ditar o seu comportamento. Se você pensa medo, catástrofe, se você pensa suas expectativas são expectativas ruins, é isso que vai vir para a sua vida. Porque você respeita tanto aquilo. E se eu morrer? E se acontecer aquilo? E se der errado? Você pensa tanto catástrofe que você está atraindo para você. A Bíblia vai dizer que aquilo que Jó temia sobreveio a ele. Então, querida, sua mente tem que ser transformada. E você vai sendo transformado. Um dia difícil passa, você se coloca de pé e fala, esse dia difícil não é toda a minha vida. Esse dia difícil não define a minha Canaã, aonde eu vou chegar. E aí você persevera mais um dia.
Vem outro dia, você persevera mais um dia, até você entrar na sua terra que mana leite e mel. Amém? Então nós precisamos fazer essa trajetória. Já saímos do Egito, somos livres. Muitos estão no deserto para entrar nessa terra. Alguns já estão no limite da terra prometida, da Canaã. Mas, querido, eu quero te dizer que a maneira como você faz essa viagem vai definir a sua chegada lá. Você vai ver que o povo de Israel, eles fizeram a viagem no deserto reclamando. O que mais? Murmurando, desobedecendo, produzindo outros deuses, outras saídas, que não eram saídas que vinham de Deus. E por isso chegou um determinado momento que Deus disse para Josué: acima de 19 anos, ninguém vai sobreviver. Deus estava desfazendo do velho, porque Deus queria uma nova mente, uma mente restaurada, para entrar na terra de Canaã. Querido, o velho não te cabe mais. Amém? O velho não te cabe mais. Jesus, ele vai dizer que não se coloca remendo velho em uma estrutura nova. Deus não quer que o povo dele viva de remendo, mas Deus quer que o povo dele viva uma vida abundante. E muitas vezes a gente vai tentando remendar, e aí a ruptura fica maior, como diz a palavra de Deus. Então, querido, procure buscar o jeito de Deus. Procure buscar a forma de Deus, mas transformai-vos. O que significa a forma? Sejam transformados. Recebam a forma de Deus, a forma de Deus. Mas não se conforme, ou seja, não pega essa forma do conformismo e faça disso a sua trajetória. Esse conformismo de viver a mesma vida. Querido, e uma mudança só vai acontecer dentro de você quando você se examinar. Você vai ver a vida do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava no chiqueiro, no meio dos porcos. E ele se examinou naquela miséria, naquela pobreza. Ele se examinou. E sabe o que ele disse? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas a mudança só começou a acontecer na vida dele quando ele ficou inconformado. Até os criados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui. Quando ele ficou inconformado com a vida que ele vivia, com a situação que ele estava, ele se levantou. E ele foi para o pai dele, a vida dele mudou. Querido, toda pessoa conformada, ela não muda. Você quer ter um futuro brilhante? Você quer viver o extraordinário de Deus? Deixe de ser conformado. Se você hoje, no presente, não está vivendo as coisas básicas que são pedidas para você, quer viver o extraordinário, viva o básico hoje. E o básico hoje é o que Deus quer que você faça. É o que Deus está pedindo para você fazer. Alinhe suas expectativas com as expectativas de Deus. Examine seu coração. Você sabe que hoje não é o dia mais importante. Essa palavra não faz parte do dia mais importante. Ela está aqui para te ativar, para te despertar. Mas você sabe qual que é o dia mais importante desse mês na sua vida? É amanhã, segunda-feira, quando você vai colocar isso em prática. Porque se você não colocar, querido, não vai adiantar nada. Nada. Eu sei que eu preciso fazer isso por mim, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso tomar uma atitude para chegar onde eu quero chegar, mas eu não tomo. Então, querido, amanhã é o dia mais importante desse mês de novembro na sua vida. É o dia que você tem que começar a praticar o que você está ouvindo nesse altar. Porque é amanhã que você vai lidar com os conflitos, com as dificuldades, com os problemas. Assim como o povo no deserto lidava com as situações. Então você precisa fazer essa viagem para sua Canaã. E tem gente que já está com o pé nela. Ó, poucas pessoas se exaltaram. Vamos lá. Tem gente que já está no pé na Canaã. Melhorou. Amém. Então, queridos, você vai entrar na sua Canaã. Você vai fazer essa viagem.
mas do jeito certo. Amém? Não é na classe econômica, não. Tem um avião, tem a primeira classe e a classe econômica. A classe econômica da primeira classe só tem um véuzinho separando, uma cortininha, não é? Jesus rasgou o véu para você viajar na primeira classe, do jeito certo, vivendo a provisão, vivendo o derramar sobre a sua vida. Não é com sofrimento e dificuldade, não. Aquele ciclo de vida daquele povo, que havia passado por 2 geografias, Egito e deserto, e agora estavam prestes a entrar na terra prometida. Aquele ciclo de comer a provisão, o maná que caía do céu, havia acabado. Deus tinha cachos de uva gigantescos. Deus tinha uma terra que brotava leite e mel, brotava abundância. Tanto que quando eles pisaram na terra, o que é que aconteceu? O maná cessou. O maná cessou quando eles pisaram na terra. Então, queridos, aquele ciclo do maná havia acabado e agora começava um novo tempo de grandes desafios, de grandes gigantes para serem derrubados e de grandes territórios para serem conquistados. Querido, se você não tiver uma expectativa de conquistar grandes territórios na sua vida familiar, sentimental, emocional, financeira, você está acomodado nesse mesmo lugar, querido, se você não tiver expectativas, o que você está, às vezes, aí só querendo e nem pedindo a Deus, não está conectado com a vontade de Deus, não tem propósito. Então você precisa ter expectativas. Deus falasse para você essa noite: olha, eu vou te dar muito dinheiro. Aí você vai pensar: mas eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Deus vai te dar? Você não sabe o que você vai fazer com o dinheiro. Se Deus me der, eu sei o que eu vou fazer. Vou fazer clínicas, escolas, creches, vou fazer um monte de coisa. Então, querido, se você não tiver um propósito, um lugar para você chegar, uma Canaã para você chegar, você está andando em vão. Você está tocando as coisas, como diz o ditado popular, com a barriga. Você está no automático. E você não vai entrar numa terra boa que mana leite e mel. Sabe por quê? Você vai viver provisão. O maná vai cair do céu. Deus não vai deixar de te abençoar. Você já é abençoado. Mas terra que mana leite e mel, eu estou falando de uma terra física, não da espiritual, que tem a Canaã celestial. Estou falando da física. Essa terra você precisa conquistar. E Ele já te deu ela. Ele já te deu essa terra. Então, querido, você precisa começar pelo básico. Praticando, obedecendo, fazendo o contrato que aquele povo no deserto fez. Aquele povo rebelde fez. A não ser Josué e Caleb e a nova descendência, que tinha uma mente restaurada, uma mente transformada. Josué, ele tinha a mente regenerada, transformada todo dia. Ele não cabia na forma daqueles milhões de pessoas corrompidas no deserto. Aqueles milhões de pessoas com saudade do passado, com saudade do tempo que morava no Egito. Não, querido, tem muita gente que está querendo. Começou, Deus libertou, Deus está fazendo caminhar para frente, mas a pessoa está olhando para trás. A pessoa está olhando para o Egito. E porque você está olhando para o Egito, você está deixando de viver o melhor, a abundância. No seu casamento, né? Essas pessoas que ficam aí no Facebook procurando passado. Você está deixando de viver a plenitude de Deus nas suas finanças. Querido, Deus quer te fazer muito rico. Sabe? E dinheiro é algo espiritual. E o diabo, quando eu falo isso, tem gente que já fica travado. Porque o diabo, ele sabe que se Deus te prospera, se você transforma a sua mente, se torna uma pessoa próspera, você vai ser um agente do reino de Deus. Então, querido, expanda a sua mente. Expanda a sua mente para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus te chamou para fluir, Deus não te chamou para ser uma represa. Deus te chamou para fluir. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala para ela, Deus te chamou para fluir.
Mas você precisa sair do comodismo. Você precisa querer mais. Deus tem mais para você. Amém? Ele te transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Ele te transportou da doença para a saúde, da miséria para a riqueza, da dor e sofrimento para a alegria. Meu Deus! Aleluia, aplauda Ele mesmo. A saúde de Deus não cabe, querido, numa mente doente. Você entende isso? Saúde de Deus não cabe numa mente doente. A riqueza de Deus não cabe numa mente miserável, porque Ele transportou. É uma transformação, é uma forma diferente daquela. Aquela lealdade à miséria dos pais, aquela lealdade à doença, aquela lealdade ao sofrimento. A mente de Cristo não cabe nisso, querido. Porque quando Deus olha para você, Ele te vê sarado. Quando Deus olha para você, Ele te vê próspero. Querido, Ele nos deu uma promessa: dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Querido, Deus não é um Deus com um pedaço de, como o pastor fala, um pedaço de porrete na mão. Deus é um Deus cheio de chaves. Sabe o que é essas chaves? São indústrias. Quem está pegando aí vai pegar. São clínicas, são casas, edifícios, carros. Deus é um Deus que quer dar boas coisas aos seus filhos. Dar-te-ei as chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino. E o que você ligar aqui nessa terra terá sido ligado no céu. Começa a ligar nesses dias. Liga o que você precisa. Liga, seja espiritual, emocional, financeiro, não importa. Começa a ligar na terra e fala: Senhor, isso aqui é eu e o Senhor. O Senhor eu sou sócio do Senhor nesse negócio. Nós vamos juntos. É meu e do Senhor. Querido, você precisa ter essa visão do seu futuro. Eu sei que todos os dias situações vêm para te roubar, porque o diabo vai usar resistências e situações para te roubar, para te entristecer, para te paralisar. Ele vai usar o medo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como Jesus disse para Jairo: Jairo, mantenha a sua fé. A menina está apenas dormindo. Chegaram com notícia de sentença, de ponto final. E Jesus falou: calma, Jairo, mantenha a sua expectativa. Qualquer notícia que chegar para você, o Senhor te diz: mantenha a sua expectativa. A sua expectativa não está no homem, querido, porque se você estiver esperando no homem, eu vou falar uma coisa para você: você já recebeu sua recompensa. Você vai receber do homem o natural. Mas se você quer o sobrenatural, que é o ouro na boca do peixe, fazendo o que você faz, ou aquilo que Deus te chamou para fazer, querido, isso é sobrenatural. Então mantenha a sua expectativa. Amém? Joga fora essa falta de energia. Quantas vezes o inimigo da sua alma, ele pega a sua alma, querido, e ele começa a trazer informações de fora. Brasil, esse ano não tem jeito. E ele começa a trazer informações que está tudo parado, que nada vai dar certo, e você vai aceitando. Porque você tirou seus olhos de Jesus. Você está perdendo a sua expectativa. Então, querido, olhe para o Senhor, o autor e o que vai encerrar, que vai consumar a sua fé. Olhe para Deus e você vai alcançar a sua Canaã. Fala para a pessoa que está ao seu lado: mantenha a sua expectativa, saia do comodismo, avance. Um dia, os 2 discípulos de Jesus estavam na porta do templo e eles
encontraram com um paralítico. O paralítico todo dia era carregado e colocado ali. Acabava o dia, pegava o paralítico e levava embora para casa. Aí o povo ia, carregava, colocava na porta do templo e ele pedia esmola. E quando chega Pedro fala para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, querido, muitas vezes nós estamos esperando moedinha. E a gente ainda tem pessoas que carregam a gente para esse lugar. Não vai dar certo mesmo não, vamos lá para você receber a moedinha. Aí você chega, você conta seus sonhos, seus projetos. Aí às vezes a pessoa mais próxima, mãe, pai, a melhor amiga, filhos, vai e fala assim: não, para com isso, que bobeira, não vai dar certo não. É aqueles que carregavam o paralítico para a porta do templo. Fica aqui mendigando, quando terminar, nós te carregamos de volta para trás. Mas quando chegou 2 homens de Deus, aquela estrutura física daquele homem abalou com o poder de Deus. Não era moedinha não, era o sonho da vida daquele homem. E aquela estrutura física, quando recebeu a voz profética: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Querido, o poder de Deus veio e aquele homem saltou e se tornou curado. Então, querido, é isso que Deus faz na nossa vida. Às vezes você está esperando de Deus e você nem arrisca pedir para Deus. Você nem arrisca. E aqui nós lemos no Salmo, capítulo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei o quê? Um sapato? Uma bicicleta? Uma moto? Um barraco? O que diz? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e todas as extremidades da terra você irá possuir. Querido, isso é o seu Pai. Eu quero que você saia daqui essa noite despertando o seu futuro. Como eu disse, hoje não é o dia mais importante, mas amanhã vai ser. Quando você começar a praticar, a ouvir a voz de Deus, a ouvir os direcionamentos de Deus a respeito do que Ele tem para você, virão ideias novas. Oh, aleluia. Deus vai te dar o que Ele nunca deu para ninguém. Aquele que teme o Senhor, Ele traz os tesouros escondidos. Deus vai trazer para a sua vida o que ninguém nunca viveu. Sabe por quê? Porque você decidiu fazer uma caminhada com Deus, assim como Josué fez, assim como Caleb fez. Você decidiu pensar diferente. Você não condicionou a sua mente a uma forma de derrota, nem do passado. Mas se você começa a fazer o básico hoje, que o problema é que a gente não faz nem o básico, queridos, hoje. Mas se você quer chegar em um lugar extraordinário, faz o básico hoje para você ver se você não chega. Você vai chegar lá. Amém? João vai dizer: vocês dizem que ainda falta muito tempo para a colheita de vocês. E eu digo para vocês, os campos já estão brancos para a sua colheita. Já está pronto no reino de Deus. Vamos lá pegar, tomar posse? Quantos querem tomar posse? Pensa aí o nível que você precisa alcançar. E hoje decida ser o autor da sua história aqui na terra. Chama a responsabilidade para você. Entrega na mão de Deus. E dê passos para essa Canaã. Queridos, eu já passei por tantos níveis na minha vida. Recentemente eu passei por níveis de pressão e de tensão terríveis. E Deus falou para mim, eu tive um comportamento de fé. Eu tive um comportamento de vitoriosa. E sabe o que Deus falou para mim? Audivelmente. Você subiu de nível. Entre tantos níveis que eu já subi na minha vida espiritual, Deus falou comigo: você subiu de nível mais uma vez. Não vai repetir mais. Você não vai ficar dando voltas nessa situação mais. Sabe a situação que você fica dando voltas? Deus não quer isso mais para você. O povo de Israel, eles deram voltas durante 40 anos.
Então, querido, você vai começar a movimentar em direção à sua Canaã. E você vai começar a mudar o algoritmo. Vocês já viram lá no Instagram? Quando você pesquisa um vídeo, de repente, se você pesquisa um vídeo de saúde, o algoritmo do Instagram começa a mandar todos os outros vídeos sobre saúde, não é verdade? Quem pesquisa coisa que não presta também, depois vai vir tudo que não presta. Né? Então, o que acontece? Você vai mudar o algoritmo da sua vida. Você vai mudar o algoritmo, você vai começar a trazer à existência aquilo que não existe ainda. Amém? Você vai começar a buscar saúde e os algoritmos vão começar a conectar saúde para você. Você vai começar a buscar riquezas, mas riquezas conectadas com a vontade do Pai. E os algoritmos vão começar a enviar de todos os lados as riquezas das nações para você. É assim que Deus faz. Então, querido, pede essa noite. Fala para Deus: Senhor, eu quero conectar a minha vontade, amalgamar a minha vontade com a tua vontade perfeita. E assim na terra, como é no céu. Fica de pé. Conecte ao seu futuro. Desperte o seu futuro. Ministério de louvor. Eu quero que você feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Em que geografia você está? Você está no Egito? No deserto? Você está perto da sua Canaã? Uma coisa eu tenho certeza: a geografia que Deus tem para você é a Canaã. E começa agora a imaginar a sua terra prometida. Você entrando nesse lugar que emana leite e mel. Você entrando nesse lugar de delícias, nesse lugar onde brota bênção. Nesse lugar onde o Senhor derrama bênção sobre a sua vida. Pai querido, eu clamo ao Senhor que o Senhor venha transportar muitos que ficaram no deserto e fizeram morada, e que se acomodaram a ponto, meu Deus, de não ver mais saída, e se conformaram com esse deserto, e se conformaram com esse estilo de vida que vai mal, mas que a mente conformou. Tá bom. O inimigo roubou as expectativas. O inimigo roubou a esperança. Mas hoje eu digo: Satanás, tire a sua mão dessa mente, desse coração. E eu declaro essa vida livre pelo poder do sangue do Cordeiro, para viver o sobrenatural de Deus, para pisar na Canaã de Deus, para entrar nessa terra de abundância. Meu Deus, esse pedido que o teu filho e a tua filha está fazendo, ele está conectando a sua vontade, ele está fazendo um voto ao Senhor, ele está colocando diante do Senhor. E é nesse momento, Pai, que os céus estão sendo rasgados. É nesse momento que os céus estão sendo liberados, para que o teu filho e a tua filha veja a recompensa. Oh, Espírito Santo, comece a tocar. Ore, ore, fale com Ele. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Essa dureza não cabe na mente sarada. Essa pobreza não cabe numa mente de Cristo. De bênçãos, esses bloqueios não cabem. Deus te dá escape e livramento.